Olá, vou falar agora sobre holding familiar, principalmente os pontos positivos da holding familiar. Por falar em holding familiar, precisamos primeiro clarear o que é holding familiar, definir o que é holding familiar e para que ela serve. A holding familiar é um sistema que chamamos de célula-cofre. Como fosse uma empresa cofre que você constitui através do planejamento patrimonial da família para guardar seus patrimônios dentro dessa empresa, que é a empresa cofre, especialmente os bens imóveis e mais ainda, para amparar sua família naquele momento mais difícil quando você não estiver mais aqui. É importante ressaltar que a holding familiar é um sistema patrimonial criado para você, que é o dono, e é você que administra da forma que você desejar, sem interferência de ninguém. Se possível, colocando e aumentando a cada ano ou conforme suas condições os seus patrimônios. Porque a holding familiar tem por objetivo evitar possíveis riscos e garantir a segurança dos seus bens e da sua família, podendo inclusive perpetuar para seus filhos e seus netos. A vantagem de você ter uma holding familiar, em primeiro lugar, é a proteção patrimonial, especialmente os imóveis, que ficarão protegidos de possíveis revés econômicos e financeiros. Um exemplo corriqueiro, mas é comum, e poderá acontecer com qualquer um de nós, são possíveis dívidas futuras contraídas por você ou por seus filhos ou netos. Importante, essas dívidas, elas não se comunicarão com os bens da holding familiar, porque são dívidas individuais. Então, isso é uma grande e importante informação, porque o patrimônio está protegido. É importante visualizar que a holding familiar proporciona, para nós que temos a holding familiar, como um sistema de investimento. A gente vai investir nela também. Lógico, não é obrigatório, você pode só pôr seus bens lá e deixar. Mas uma vez que você começa a investir, colocando mais patrimônio, isto nos visualiza mais riqueza. E o gostoso, uma riqueza sem risco que está lá guardada. E isso proporciona a gente usufruir, administrar nosso patrimônio com mais alegria, vamos falar assim, porque você sabe que está lá, é seu, não tem risco nenhum. Outro benefício importante que a holding familiar proporciona é o planejamento sucessório da família. Veja, quem tem uma holding familiar com planejamento sucessório, a família fica amparada no dia que você não estiver mais aqui. Porque com o planejamento sucessório dentro da holding familiar, seus filhos, seus netos, através de um gatilho, eles herdarão automaticamente, ou seja, automaticamente eles receberão suas participações como sócio dessa holding familiar, podendo continuar administrando, usufruindo dos bens ou desejando vender os bens, aqueles bens que você deixou em vida, visto que com esse interesse não precisa, com esse interesse, não, desculpa, com esse sistema, não precisará fazer inventário. Consequentemente, não precisará gastar vultuosas quantias de dinheiro e ficar esperando aquela demora do inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Veja que isso é muito importante. Outro ponto importante da holding familiar é a economia tributária. Por que a economia tributária? Porque sua família não precisará gastar dinheiro nenhum com inventário judicial ou extrajudicial. Só para você ter uma ideia, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, hoje, a maior parte dos estados brasileiros
cobra 8% sobre o patrimônio nosso deixado. E não para por aí, porque isso é só o imposto. Fora isso, tem honorários advocatícios, taxas judiciais, uma série de outras despesas. É importante ressaltar ainda, caso não tenha planejamento sucessório na roda familiar, a família precisará fazer o inventário. Ou se a família não tiver uma roda familiar, precisará fazer o inventário quando do falecimento do pai e da mãe. E geralmente o valor do inventário é em média 20% do valor do patrimônio. Patrimônio, valor de mercado. E dentro desses 20% já está o ITCMD. Por que eu estou falando isso? 20% e já está incluído os 8% desse ITCMD. Porque existe um projeto no Senado Federal, de número 57 de 2019, que estão querendo aumentar esse imposto para 16%. Existe lá discussões de aumentar o ITCMD até 27,5%. Então veja, essa situação é muito delicada. Por isso que eu trago isso aqui para refletir, para pensar. É importante também para quem tem holding familiar com planejamento sucessório que não precisará vender os bens e nem fazer inventário. Portanto, não precisa gastar dinheiro, não precisa ter prejuízo. Temos fatos constatados em todos os fóruns do Brasil, tá? Que para quem não tem holding familiar, a maioria das famílias não tem dinheiro disponível para pagar os tributos, as despesas do inventário para já fazer imediatamente. Esse inventário muitas vezes se estende anos e anos, seja inventário judicial ou extrajudicial. Com isso, eles precisam vender os bens. E esses bens vendidos no processo do inventário têm um deságio de 20 a 30% do valor de mercado. Ou seja, isto torna prejuízo. Você tem um patrimônio de 1 milhão, tem que vender por 700, 800 mil. Sem contar que uma vez vendendo imóvel, seja no inventário ou na vida normal, temos que pagar o imposto de ganho de capital, que é 15%. Essas despesas com inventário, venda de bens e outros percalços, geralmente leva as famílias, na maioria das vezes, ao empobrecimento. Sem contar que acaba dando um rebaixamento social na vida dos membros da família, mudança de local de residência, geralmente morando em locais mais distantes, em outras situações, além de morar em locais mais distantes, vai morar em imóveis mais inferior, não que tenha algum problema diretamente, mas balança, né, o sistema da vida da família. E esse prejuízo, quem ganha? É o sistema em si. E a família ficar empobrecida é também um fator de se pensar, será que isso é justo? E por que não ter uma holding familiar para evitar isso? A outra situação que eu quero aqui deixar claro, depois que eu abordei tudo isso, e para finalizar, é que a holding familiar, com planejamento sucessório, é em média 90% mais barato do que um inventário, do que uma doação. Então veja, estou trazendo aqui para vocês posições coerentes. Para mim, como advogado, muitas vezes fala é melhor pegar um inventário, mas a dor muito grande de um advogado que se preza é ver a família entrar rica com seus patrimônios e ao terminar o inventário você vê a família pobre. Eu, particularmente, não fico contente com isso. Ganharia bem mais com o inventário. Mas se tem essa ferramenta, que é a holding familiar, o planejamento patrimonial e sucessório, por que não informar para a sociedade? Essa ferramenta quem usa são os bilionários. E hoje nós temos de forma lícita, tem lei exclusivamente para nós montarmos a nossa holding familiar e proteger o nosso patrimônio. Principalmente quem é empresário, pessoas que trabalham com riscos, que pode de repente ter uma execução, uma indenização. Uma vez você tendo uma holding familiar,
os seus patrimônios estão protegidos, sua família está protegida. Então pense nisso. Pense na economia, pense na estabilidade, pense na segurança sua, do seu patrimônio e mais ainda da sua família. Sou Anísio Ribeiro, advogado especializado em holding familiar e planejamento patrimonial e sucessório da família. Precisando alguma informação, estarei à disposição.